E aí, galera do Estou Preparado, vamos começar agora, né? Nossa maratona de 100 questões de direito penal. Beleza? Tranquilo? Então, vamos que vamos, começando, claro, né? Como diz o filósofo, começando pelo começo. E a gente vai começar pela parte da aplicação da lei penal, tá? Essa parte inicial que diz respeito aos conceitos gerais de direito penal, diz respeito ao tempo do crime, ao lugar do crime, tá? Territorialidade e extraterritorialidade. É claro, a gente vai focar nas questões. Separei para vocês questões de 2019, questões de 2018, 17, tá? Questões da banca CESP, SEBRASP, que por mais que não sejam, né, todas da área policial, mas são todas no estilo que a banca costuma cobrar para a prova aí da Polícia Militar de Alagoas, tá bom? Então, tive todo o cuidado de fazer sim essa filtragem, porque a gente precisa ir direto ao ponto, direto na veia, tá bom? Então, sem enrolação, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Vamos lá, galera, ó. O que é que diz aqui na primeira questão? Em 7 de janeiro de 2017, João praticou a conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano. Momento no qual a conduta criminosa tinha a previsão de ser punida com pena menos grave, a de restrição de direitos. Olha que legal. João, né, praticou a conduta que configurava que era punível, vou colocar aqui, que era punível com o que, pessoal? Que era punível com prisão, tá? E logo após, 2 meses depois, tá? Quando efetivamente aí o resultado do desejado pelo autor chegou, se consumou, né? A conduta, ela está sendo punida agora com pena menos grave, tá? Porque eu saí de uma pena privativa de liberdade para uma pena restritiva de direitos. Então, eu saí de uma pena mais grave para uma pena menos grave. E aí, pessoal, olha que legal. Eu entro naquela velha questão. Há a retroatividade, existe a retroatividade da lei penal? A lei penal é retroativa ou não é? E aí, com certeza você, aluno do Estou Preparado, já sabe que a lei penal, em regra, é irretroativa, tá? Galera, em regra, ela é irretroativa, essa é a regra. Só que, nos casos em que beneficia o réu, tá? Então, se o caso especificamente beneficia o réu, pode sim retroagir. Então, regra, lei penal e retroatividade, salvo se beneficiar o réu. Então, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado, mas se posteriormente surgir uma nova lei beneficiando o réu, pode sim essa nova lei ser aplicada, tá? Eu não posso aplicar uma nova lei que seja prejudicial, tá? Então, na dúvida, questão de direito penal vem para o lado do réu, tá bom? Porque para beneficiar o réu pode sim retroagir. Então, ó, de posse dessa informação, vamos ver a assertiva, né? João não poderá ser condenado com pena de prisão em razão da retroatividade de lei mais benéfica. Perfeito, pessoal. Certa questão, ó, verdinho, certa questão, tá bom? Perfeitamente aí, essa questão tá magnífica, magnífica. Coloquei aqui para vocês, ó, tá? Vocês no material de apoio vão ter aqui a fundamentação da questão, porque que a questão está correta, tá bom? Então nós temos a fundamentação aqui, ó. Artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei ou que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, tá bom? Então, galera, ó, a lei posterior, ou seja, a lei que vem após o cometimento do fato, que de qualquer modo beneficiar o agente, ela vai ser aplicada aos fatos anteriores, tá? Ainda que haja o quê? Ainda que já tenha aí acontecido o trânsito em julgado. Belezinha? Show de bola? Então, por isso a questão está correta,
Vamos para a próxima, que a gente não perde tempo não, viu? Aqui a gente vai direto na veia. Vamos lá. 2019, galera, ó, banca SESC, Sebrasp, nossa banca, PRF, tá? Peguei uma questãozinha da PRF também para a gente ver como é que ela abordou. Ah, professor, mas eu não vou fazer PRF, mas você vai fazer CESP, tá? Então vamos ver como é o estilo da banca, certo? Fiz toda a filtragem para vocês. Vamos lá. Artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Tá bom? Então, ó, artigo 1º do Código é bem direto, ele trata aí, ele fala do princípio da legalidade, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão por que é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Galera, o que é que tá errado aqui, ó? Caráter absoluto, tá? A analogia, ela é permitida in bona partem, tá? Vou colocar aqui a abreviação, tá bom, pessoal? In bona partem. Ou seja, quando há benefício também do agente. Então, galera, analogia é permitida quando em benefício do agente, tá? É mais ou menos que como a retroatividade penal. Só que aqui a gente está falando de analogia no direito penal. Pessoal, analogia no direito penal é quando eu pego, tá? Eu pego um fato que aconteceu, algo semelhante que aconteceu, e eu beneficio o agente naquele fato especificamente, fazendo uma analogia a determinado ponto do código. Vou dar um exemplozinho para vocês, não vou deixar vocês sem exemplo, tá bom? Imagine, nós temos lá na parte geral nós temos na parte especial do Código Penal, falando acerca dos crimes contra a vida, né? Lá na parte dos crimes de aborto, artigos 124, 125 e 126 do Código Penal, nós temos, por exemplo, a figura do aborto necessário, tá? É um tipo de exclusão de licitude porque você sabe que aborto é um crime, né? É um crime previsto aí na lei especial, que eu acabei de falar. Mas existem formas de exclusão de licitude, quando a mãe, ela pode praticar o aborto, tá? E não ser responsabilizada penalmente, tá? Vai estar excluída a sua ilicitude. Quando, professor? Um dos exemplos que nós temos é quando esse aborto ele é praticado por médico e não existe outra maneira de salvar a vida da gestante. Então a gestante está entre a vida e a morte em decorrência da gravidez, uma gravidez de risco. Então, para que a gestante não morra, pode sim ser praticado o aborto. Só que lá no código diz que esse aborto ele deve ser praticado por médico. Mas imagina, se essa grávida, se essa mulher está num local longínquo, está num local muito longe, distante do primeiro hospital que existe, né? Tu acha que ela vai... Não, eita, eu só posso abortar se for por médico, não pode de forma alguma fazer o aborto porque vai ser crime, então tem que ser por médico. Nessas circunstâncias, como ela está num local de difícil acesso, muito longe do primeiro médico, não é possível. Imagina um local aí isolado aí em determinadas regiões do Brasil. Ela pode aí, por exemplo, se tiver lá uma parteira, né? Tem muito essa figura aí nos interiores, né? Se tiver uma parteira, essa parteira ela pode sim fazer lá o procedimento abortivo, tá? Com todos os cuidados necessários. Ou então, por exemplo, se tiver lá uma enfermeira, tá? Uma enfermeira ou qualquer profissional da saúde, uma mulher com experiência, ela pode sim praticar o aborto. Por quê? Porque nesse caso especificamente está entre a vida e a morte da gestante e não tem como fazer outra coisa. Então não tem como, não é razoável que seja praticado o aborto só pelo médico nesse caso. Então nesse caso eu posso usar a analogia em bona parte.
por mais que não tenha sido um médico que praticou o aborto, mas nas circunstâncias eu vou aceitar esse aborto que foi praticado por outra pessoa, porque não tinha como ser praticado por médico. Então isso é analogia. Eu aplico um fato para beneficiar o agente, tá certo? Fazendo analogia a algo que já existe. Então, teoricamente, seria crime, né? Mas fazendo essa analogia, eu desclassifico aí, excluo essa ilicitude. Isso é analogia. Então, analogia pode sim em bona parte. Tá bom? Beleza? Show de bola. Show de bola, pessoal. Então, ó, muito legal, tá certo? Questão aqui errada, porque tem esse caráter absoluto, e aí a gente já arrisca aí nas nossas questões, tá? Vamos lá, então coloquei para vocês, ó, analogia é diferente de interpretação analógica, tá? Analogia é uma forma de integração do direito. No direito penal é permitida in bona parte, em benefício do réu. Eu acabei de dar o exemplo. Interpretação analógica é uma forma de compreensão do direito e pode ser usada tanto em bona parte, benefício, quanto em malam partem, ou seja, para prejudicar o réu. Galera, não confunda analogia com interpretação analógica, tá? Não confunda esses dois institutos. São institutos totalmente diferentes. Analogia, interpretação analógica. A interpretação analógica pode ser utilizada tanto em malam partem como em bona partem, tá? Interpretação analógica. Professor, dá um exemplo aí de interpretação analógica. Lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, nós temos dentro das qualificadoras do crime de homicídio, uma qualificadora que diz assim, né? Quando praticado o homicídio por qualquer meio insidioso ou cruel. Olha aí. Então ele não falou especificamente que meio é esse, né? Ele deixa o quê? Ele deixa uma margem de interpretação para o juiz, né? Outro exemplo, mediante promessa ou qualquer outro meio ou qualquer outro motivo torpe. Olha aí. O que é motivo torpe? Também há uma certa interpretação a ser feita pelo juiz. O juiz, no caso concreto, ele vai analisar e vai definir, aquilo é um motivo torpe. Ele está fazendo, nesse momento, uma interpretação analógica. Tranquilo? Então, cuidado. Analogia é uma coisa, interpretação analógica é outra, tá? A interpretação analógica, ela pode ser, sim, em malam partem ou em bona partem. Beleza? Por quê? Porque a própria lei, ela deixou essa margem para que, no caso concreto, fosse decidido que o que vai ser aplicado aí ao agente, tá? Ao indivíduo que foi o sujeito ativo do crime. Beleza? Então, cuidado. Analogia é uma coisa, interpretação analógica é outra, tá? Mas na questão ele falava de analogia. Belezinha? Show de bola! Vamos que vamos! Aqui, galera, com relação ao tempo e o lugar do crime, a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Galera, olha que legal. Quando eu falo, aqui eu já vou colocar para vocês que está errado, tá? Está errada. Por que está errado, galera? Ó, porque eu tenho a teoria da atividade. A teoria da atividade, tá? Eu considero o quê? Eu considero praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Isso é teoria da atividade. Aqui eu aplico ao quê, galera? Eu aplico ao tempo ou momento do crime. Momento do crime. Beleza? Tempo ou momento do crime. Tranquilo? Então, ó, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Até aqui tá tudo ok. Belezinha? Olha o erro começa, a bagaceira começa agora. Ó. E o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Errado, galera. O local do crime, ou seja, quando eu falo de tempo do crime, momento é uma coisa, tá? Quando eu falo de local, eu estou falando de lugar do crime. Então, quando eu falo de lugar do crime, eu vou aplicar a teoria da ubiquidade, tá? Teoria da ubiquidade. O que é a teoria da ubiquidade?
é a teoria da atividade, ó, ação e omissão, atividade mais resultado, tá? Atividade mais resultado. Então eu vou considerar o crime tanto no momento da ação ou da omissão, quanto também no momento, eu vou considerar o crime tanto no lugar da ação ou da omissão, como também no lugar do resultado, tá? Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Só para vocês fixarem, é claro que lugar do crime, né? Como todo o território nacional, ele é regido pelo mesmo Código Penal, então isso vai ser indiferente quando eu falo de Brasil, tá bom? É o lugar do crime, tanto faz. Mas só para você entender melhor. Se eu dou um tiro em alguém aqui hoje, imagine que hoje seja uma segunda-feira. Essa pessoa morre daqui a 10 dias, tá? Imagine que hoje é dia 1º, ela morre daqui a 10 dias, ela morre dia 11, tá certo? Beleza. O momento do crime foi agora, quando eu atirei, ou foi quando ele morreu? Foi na ação, omissão ou foi no resultado? O momento do crime é agora, teoria da atividade. Se ele morrer daqui a 10 anos, tem nada a ver. O momento do crime é esse. Tranquilo? Belezinha? Agora, lugar do crime é diferente. Lugar do crime é tanto no local que eu disparei, o local que eu dei o disparo, quanto no local onde ele morre, tá? Então, se eu dei o disparo aqui e ele morreu daqui a 3 dias em um local diverso, só para vocês fixarem, tá? Claro, as questões não vêm com esse exemplo, tá? Como eu já disse, direito penal ele rege todo o nosso país, tá bom? Mas lugar do crime, tanto no local que eu atirei, como no local em que ele venha a falecer, tá bom? Então, eu considero ação, omissão, mais resultado. É por isso que eu digo que local do crime, teoria da ubiquidade. Tranquilo? Então, cuidado com tempo e lugar, tá bom? Belezinha? Como ele diz aqui, pessoal, que o local do crime deverá ser aquele onde tem ocorrido a ação ou omissão, tá errado, tá? Porque é tanto a ação ou omissão, como do resultado. Tá certo? Então, por que é que tá errado aqui, professor? O professor não tá meio que incompleto, não. Não, porque ele tá falando aqui, como ele diz no início, que as duas, né, são regidas pela teoria da atividade. E não. A atividade é só no momento do crime. A teoria do lugar é a teoria da ubiquidade. Por isso que tá errado. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos que vamos. Então, nós temos aqui, né, o mnemônico que eu coloco para vocês, o mnemônico chamado luta. Então, ó, lugar do crime, teoria, pessoal, da ubiquidade, tá? E o tempo do crime, teoria da atividade, tá bom? Lembra do mnemônico, ó, luta, para você não esquecer. Vamos para frente. O que mais nós temos, ó? João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas e a ele pertence, né? Perdão. Subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes, tá bom? Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Então, galera, ó, o que foi que houve aqui? Houve uma subtração, tá? Uma subtração de roupas usadas pertencentes a esse juiz de direito, tá bom? Tranquilo. Então, ó, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Vamos lá. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Galera, não tem nada a ver o cara ser juiz de direito. Pelo amor de Deus. Questão totalmente errada, tá? Questão errada. Vamos lá. Galera, nós temos no direito penal, não é expressamente, isso não é uma questão expressa, né? Prevista para vocês lá, na cara de vocês, quando vocês abrem o código. Não.
Mas nós temos dentro dos princípios do Código Penal o princípio da insignificância, tá? Imagina, a pessoa que subtrai uma caneta, a pessoa que subtrai um papel, a pessoa que subtrai uma borracha, um pão, um caderno. Pelo amor de Deus. Imagina se fosse abrir, não compensa. O procedimento que vai ser aberto contra aquela pessoa que subtrai uma caneta, o próprio procedimento já vai ser mais oneroso do que a própria conduta, tá bom? Então, galera, princípio da insignificância são questões que estão formalmente previstas no Código Penal, tá? Estão formalmente previstas no Código Penal, mas que não são aplicadas de fato, porque não tem a sua tipicidade material. E aí eu entro nessa questão de tipicidade formal, tipicidade material. Tipicidade formal nada mais é do que a previsão legal. Eu tenho lá a previsão, subtrair coisa alheia móvel. Beleza, então formalmente qualquer subtração vai ser crime de furto nas adequações que eu acabei de falar, artigo 155, tá bom? Se enquadrando lá no artigo 155. Então, quando você subtrai uma caneta, teoricamente você está incorrendo lá no furto. Só que a tipicidade material não diz respeito ao que está na norma especificamente. Diz respeito a uma efetiva lesão produzida. Quando você subtrai uma borracha, um pão, você não está materialmente gerando uma lesão, causando aí, expondo um perigo de lesão, tá? Então, o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. Ainda que esteja previsto em lei, ele não será punido. Não tem nada a ver com o cara ser juiz de direito, tá bom? Tem a ver com a própria conduta insignificante, que foi ter subtraído roupas usadas, roupas velhas desse juiz, tá certo? E aí eu coloquei para vocês aqui, galerinha, algo bem legal, ó, que é que não há o que se falar de insignificância sem lembrar da Mari. Olha aí a Mari, ó. A Mari, a querida. Mínima ofensividade, deve ser, tá? Ausência de periculosidade. Então, se o cara botar arma na tua cabeça para subtrair uma caneta, não tem negócio de princípio de insignificância, não, tá? Por quê? Porque ele botou arma na tua cabeça, filho. Teve violência e grave ameaça, eu já não vou aplicar insignificância nenhuma, tá certo? Mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade do bem jurídico tutelado, tá? Galera, e eu coloquei aqui para vocês, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui para vocês. A gente vai ver mais à frente. O princípio da insignificância não é aplicado a tudo, tá? Se você der um tapa, por exemplo, na cara da sua esposa, mas não doeu, é insignificante. Claro que não. Claro que não é insignificante, tá? Você vai responder. Nos crimes, por exemplo, contra a administração pública, também não cabe o princípio da insignificância, tá? Se você subtrair lá qualquer objeto da sua repartição pública, vai ser crime, não vai caber esse princípio. Nos crimes militares também não cabe o princípio da insignificância. Na lei de improbidade administrativa também não, tá? Quando é exercido com violência e grave ameaça também não. Então eu tenho que lembrar da Mari. Olha, Mari, mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade do bem jurídico tutelado. Beleza? Então lembra da Mari na hora da tua prova, tá? Show de bola? Vamos que vamos. Próxima questãozinha, galera, ó. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia, tá? Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Galera, ó, princípio da adequação social. O que é isso, professor? Se vier na minha prova. E a CESP cobrou, ó, 2018,
tá? No concurso da Polícia Federal, tá? Não considero uma questão de nível elevado, não, tá? Uma questão bem tranquila. O cara, pessoal, adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para revender. E aí na sua cidadezinha, com certeza, né, como aqui na minha cidadezinha também, você encontra em praça pública pessoas vendendo CDs e DVDs piratas, tá? A gente encontra isso facilmente aí nas praças públicas, né? Você sabe que você encontra. E aí você vê que a polícia passa, o Ministério Público passa ali, todo mundo passa e ninguém faz nada, por mais que seja uma conduta criminosa. Ali é crime, estão cometendo crimes. Só que ninguém faz nada, tá? E aí você pensa que aquela conduta ali, ela está sendo abarcada pelo princípio da adequação social. O que é adequação social, pessoal? Adequação social, o próprio nome já diz, é quando a sociedade ela se adequa a determinado fato e aquele fato, devido a essa adequação, deixa de ser crime, tá? Só que esse deixar de ser crime tem que ser algo formal. Por exemplo, no crime de adultério, né? Tava rolando tanto chifre, tanta traição, virou algo um pouco que mais aceitável na nova sociedade, que foi retirado do Código Penal a questão do adultério. Não existe mais o delito de adultério, tá bom? Devido a quê? Devido ao princípio da adequação social. Só que, pessoal, no caso aqui em questão dos DVDs piratas, não existe um crime revogando a não existe uma lei revogando a pirataria. Esse crime ainda existe. Esse crime ainda acontece, tá? Esse crime ainda pode ser o quê? Pode ser punido. Então, nesse caso especificamente, pessoal, o Pedro aí será sim punido. Porque o costume não revoga lei penal, tá? Lembra, costumes não revogam lei penal. Então, ó, em razão do princípio da adequação social, o princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro. Não se aplica, não. Não se aplica à conduta de Pedro. Então, questão incorreta, né? E aí trago para vocês a súmula 502 do STJ, tá bom? Pessoal, hora ou outra cabe a gente tratar de uma súmula, isso é absolutamente necessário, até mesmo para a sua prova também, tá? Mas de forma bem direcionada, sem querer perder muito tempo nisso, mas a gente tem que abordar de vez em quando. Ó, trata-se do enunciado de súmula por meio da qual o STJ afasta por completo a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se da conduta típica prevista no artigo 184, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, tá? Então, ó, existe sim esse crime de pirataria previsto no Código Penal e costume não revoga lei penal, tá? Lembra disso. O princípio da adequação social deve ser formalmente, por exemplo, deve vir uma nova lei mesmo aí revogando esse crime, o que não aconteceu aí nos DVDs piratas, tá? Ah, professor, e por que todo mundo vende e não acontece nada? Aí é outra história, tá bom? Mas que é crime, é sim. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, finalizamos aqui esse nosso primeiro bloco, tá? As questõezinhas legais, a gente abordando, aprofundando mesmo, né? No que é cabível, claro, né? No que é cabível para a tua prova, e você vai chegar na prova arrebentando aí, tá? Você vai gabaritar direito penal e aqui com a equipe do Estou Preparado, você vai gabaritar tudo na sua prova da Polícia Militar de Alagoas. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu!